Nosso cumprimento aos nossos irmãos que acompanham conosco o programa Espiritismo via Web. O tema que nós vamos tratar hoje é ou pelo amor ou pela dor. Esse jargão popular a gente tem refletido a respeito dele. Será mesmo que Deus, em sua bondade extrema, Ele, em sua inteligência, inteligência superior, inteligência infinita, não encontraria outro meio para nos fazer avançar que não fosse através da dor? Um meio que a gente pudesse progredir de forma a não experimentar a dor? A primeira coisa que a gente precisa entender, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E que a gente deveria bem dizer a Deus quando chegasse até nós, estamos observando aqui no computador, quando chegasse até nós o sofrimento. Que na verdade o ser humano, ele é um projeto, para uma criatura ou para um ser que um dia se transforma em um ser angelical. O sofrimento é um instrumento utilizado por Deus ou especificado na lei de ação e reação, para que o homem possa progredir. Para que a gente possa, em determinado momento, sentindo a dor, nos voltar para Deus, nos sentir mais fortes com Deus. Parece estranho a gente perceber que Deus utiliza de um instrumento que causa sofrimento para que o espírito adquira sensibilidade, para que ele adquira capacidade de amar, capacidade de sentir realmente o outro ser como ser que ele deve amar, que ele deve gostar. Então, às vezes, a gente fica pensando, tanta gente sofrendo no mundo, tanta dificuldade, tantas pessoas passando aí, por exemplo, por guerras, por dificuldades. E nós aqui, alguns melhores, outros em situação ainda melhor ainda, algumas pessoas são riquíssimas, algumas pessoas têm um conforto espetacular. Então tudo isso nos leva a crer que se houvesse outra maneira de fazer o homem progredir, que não fosse a dor não existiria. Então se ela existe, é porque ela é o instrumento mais perfeito para alcançarmos este crescimento, este aprendizado. A dor tem sido o aguilhão que empurra a humanidade para o progresso. Não fosse o sofrimento, o ser humano não buscaria conforto e, por conseguinte, não teria trazido a lume tantas invenções. Desde a invenção do fogo até a invenção do computador, foi uma caminhada expressiva, embora muita coisa tenha sido feita pelo homem nessa caminhada, com o fito de destruir a vida e a liberdade. Mas a dor também leva a humanidade a buscar religiosidade, progresso, proteção, e o jargão usado em muitas filosofias ou religiões é ou vem pelo amor ou vem pela dor, numa alusão a que o Criador teria sancionado uma lei que determinaria que o espírito humano se renderia a Deus de qualquer forma e teria que voltar para Ele por amor ou pelo sofrimento. Mas teria Deus, ser inteligentíssimo, tanta agressividade? Deus se vingaria das pessoas que não o quisessem, estabelecendo nelas o sofrimento? Como funcionaria esse mecanismo?
Dizem os imortais que o espírito nasceu simples e ignorante, portanto, tendo diante de si uma aventura colossal de aprendizado o suficiente para preencher, talvez, alguns milhões de anos. Assim, a nosso ver, os espíritos superiores não endossam essa ideia de forma total, embora deixem claro o funcionamento da lei de causa e efeito, que mais não é que a colheita das consequências de nossas obras. O sofrimento, pois, está na fieira do aprendizado, do aprimoramento de nossa sensibilidade, do aprimoramento de nossa inteligência, da arte e do amor, cujas sementes já existem dentro de nós, e assim fomentando a verdadeira beleza interior. Não é, portanto, a dor que nos leva para Deus, mas a parte do caminho de todos que aprendem, e não é o amor que sentimos que abriria as portas para Deus, como condição para encontrarmos com Ele, pois este já está dentro de nós e nunca nos abandonou. A dor é um mecanismo que faz eclodir as virtudes e que nos leva a refletir. O que nos leva adiante é o aprendizado, o trabalho, o crescimento natural do espírito como filho de Deus. Outra coisa, ocorre que a pessoa que está bem consigo mesma, com certeza, já está consciente de que Deus está com ela e assim evita sofrer. E a pessoa ignorante vai errar e, por conseguinte, sofrer as dificuldades naturais. Não há juiz implacável, mas juiz justo e amoroso. O Evangelho, ele nos pede: sede paciente. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade. É triste e, por outro lado, cômico que, além do sofrimento ser uma necessidade para o nosso crescimento, os espíritos ainda nos dizem que é preciso ter paciência. Tudo nos leva então a entender que esse processo colossal de aprendizado, esse processo de crescimento que nós temos a partir do momento que nós saímos simples e ignorantes do Criador e vamos nos aventurar no aprendizado durante séculos e séculos, milênios e talvez milhões de anos, tudo nos leva a crer que este aprendizado, esta aventura, ela é uma esteira de vivências e que eu acredito que todos deverão passar pela fieira do sofrimento. Porque se a gente observar a Terra como um planeta de prova e expiação, com espíritos atrasados, com pessoas ainda no limiar do aprendizado moral, nós vamos perceber que todo mundo sofre, que não tem debaixo do céu nenhuma pessoa completamente feliz. Talvez existam pessoas ilusoriamente achando que são felizes, de uma felicidade ilusória, utópica, que pode ser que estejam cavando o sofrimento mais à frente. Então nós vamos perceber que a dor, ela não vai nos levar a Deus. Ela é o caminho, né, que nós vamos percorrer para chegar a Deus. Alguém pode perguntar, mas se nós sairmos de Deus, se nós sairmos do Criador, como é que se está falando agora que nós temos que chegar a Deus? É que nós saímos de Deus simples e ignorantes, entramos nas aventuras do crescimento moral e espiritual
das aventuras do aprendizado diário, do aprendizado de encarnação em encarnação, para a partir do momento que eclodir em nós as sementes de amor, de justiça, de bondade que foram plantadas em nós lá atrás, quando Deus nos criou, a partir desse momento a gente faça a curva de retorno, como agora num caminho onde a gente vai chegar novamente a Deus, isso de forma figurada, né, gente? E com todo o aprendizado que nós tivemos no primeiro caminho. E para chegar a Deus, agora nós vamos corrigindo nesse caminho, corrigindo todos os erros que nós cometemos. E aí a gente chega então no estágio angelical, né? De espíritos siderais, cujo objetivo então é cooperar na obra divina, na obra da criação divina, que é algo assim que nós ainda não temos uma compreensão mais profunda. Aliás, eu acredito que nem os espíritos mais evoluídos que entraram e que reencarnaram na Terra, os que reencarnaram, a não ser Jesus, teria a compreensão total dessa complexa criação divina, em se falando de infinito e falando então de universo. Bom, mas trazendo então para o nosso dia a dia essa questão da dor, essa questão do amor, nós vamos ver na mesma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, tá ali, ó, a vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são alfinetadas que acabam por ferir. Então a gente vai observar que nas nossas existências na Terra, nós sempre vamos passar pelas dificuldades, porque a dificuldade nos leva ao aprendizado, e o aprendizado nos leva à evolução, e a evolução traz o progresso para o nosso espírito. Quando o homem ainda perambulava na Terra, vivendo em cavernas, e mesmo quando ainda ficava embaixo de sombra de árvores, ou sobre as árvores, ou nas árvores, ele, aquela espécie ainda muito atrasada, ele se viu, de repente, forçado a andar ereto, para que as mãos ficassem desocupadas e ele pudesse, com as mãos, obter um pouco mais para o seu consumo, alimentos e também a fuga, né? Tudo isso foi aprimorando o ser humano. Mais tarde ele entendeu a questão de que ficaria em cavernas ou em buracos para se defender. Então sempre a necessidade de defender a vida levou o homem a progredir. E nós fomos caminhando nesse progresso a tal ponto que fomos criando, por exemplo, a invenção da roda, a descoberta do fogo, a invenção da roda, a vida em sociedade, a criação de cidades, a construção de casas. Tudo isso veio para que o homem tivesse menos sofrimento. Então, desde que haja sofrimento, há o estímulo à inteligência para que se busque melhoria, para que se busque conforto. E este conforto que nós estamos buscando diariamente, dia a dia, é que nos trouxe hoje a este progresso que nós nos encontramos. Por exemplo, eu poder falar aqui deste lado da câmera para que depois você possa assistir esta nossa conversa e dialogar conosco, se for o fato, né, se quiserem, aí pelo sistema de diálogo que nós temos aí no nosso programa aí, isso tem sido muito bom para nós. Mas aí, gente, essa questão do amor ou pela dor, é que a partir do momento que eu experimentei a dor, que eu aprendi, que eu busquei aprimorar o meu espírito por causa da dor, eu vou gradativamente aprendendo a amar. Então não existe a alternativa ou pelo amor ou pela dor. Em nosso entendimento, você passa pela fieira da dor
você progride e você aprende a amar. E o amor, ele está em semente dentro de nós. É uma semente, a semente de outras virtudes, de outros aprendizados. E o que acontece é que a dor, ela vai, vamos dizer assim, ela vai cultivando, ela vai forçando, até que ecloda em nós estes sentimentos. O sentimento, então, ele nasce de dentro para fora. E a dor é que vai fazer isso. Olha, e nós observamos determinadas sementes. Tem uma árvore que chama Sansão. E essas sementes desta árvore, elas nascem de forma mais... de forma melhor, elas eclodem, né? Elas podem nascer melhor se elas forem queimadas, se elas passarem por um processo de fogo. Então, a nossa alma é isso. Ela tem dentro dela todos os ingredientes para se tornarem anjos. E o processo de fogo que transforma essas almas, que as melhora, que as capacita para crescimento, é o sofrimento. Mas, a partir do momento que a alma vai se aprimorando, a partir do momento que ela vai crescendo em aprendizado, em inteligência, ela mesma vai trabalhando para a diminuição do seu sofrimento e passa a ter outras ambições, que não seja só a questão de se defender da dor, por causa do instinto, mas também as suas novas necessidades, que ela passa a ter ambição de aprender, ambição pela arte, ambição de crescer e de se tornar melhor. Essa assertiva a gente percebe em todos os espíritos evoluídos. Quanto mais o espírito aprendeu, mais ele ascende na criação através do aprendizado. Mais ele quer aprender, mais ele quer crescer. É como se fosse um caminho onde quanto mais rápido se anda neste caminho, mais se quer acelerar. Quanto mais o espírito é evoluído, mais ele quer evoluir. Quanto mais o espírito sabe, mais ele quer saber. A razão da dor. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou a interlocutora, o olhar firme, e considerou. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa, de sobra, costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternamente. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos.
sem afastar-se do protegido dia e noite. Deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, hora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas, de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, por meio de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis, por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vez sem conta, salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentavam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos, com amor, para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque dos gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo, rumo à vida superior, e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento no lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei de amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou, revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado, endurecido por excesso de regalias, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente, de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Finda a historieta, esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas, emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Do livro Jesus no Lar, Francisco Cândido Xavier, Espírito Neio Lúcio. Então, dentro desse conceito, em relação à dor, aí dá para amenizar um pouco mais esse nosso sentimento de que Deus estaria de plantão, provocando a dor para que a gente pudesse ir até Ele. Não é assim que funciona, é uma lei, é um processo de crescimento que está incluso ali a dor. Então a dor não seria uma inimiga, mas ela seria um processo que leva o espírito a crescer, a se tornar melhor, a aprender mais. Falou? Que Deus abençoe
Que Deus ilumine, abrace o coração de todos. Muito obrigado.